Você sabia que seu corpo às vezes ele grita e você não percebe? E se você perceber, mas você não entende o que está acontecendo, dor, cansaço, ansiedade, depressão, coceira, tudo isso pode não ser só físico e às vezes é a sua alma gritando para você, dizendo que ou você está no lugar errado ou fazendo algo que não era para fazer. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Ferreira e esse canal a gente fala sobre autoconhecimento, expansão de consciência e espiritualidade de uma forma que liberta. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, né? Eu vou dar a minha experiência sobre o meu corpo gritando ali de que eu estava no lugar errado. Como vocês sabem, eu sou bastante espiritualista e eu vejo as coisas que acontecem na minha vida como símbolos. Tudo eu ligo uma coisa na outra. Então, nesse caso específico, é o seguinte: o meu corpo ele começou a gritar com coceira. Meu corpo ficou coçando o tempo todo. Eu não sabia o que era, né? Eu fui pesquisar ali, era insatisfação. Quando você coloca lá no Google, tudo que você tiver, dor de cabeça, machucou a canela, machucou o dedo, vou ver se eu faço um vídeo também de como eu machuquei minha canela, né? Nesse caso aqui é sobre a coceira, né? E eu tenho um problema de pele. E eu fui na médica e eu sempre sou acompanhada por dermatologista e nunca se tinha dado essa coceira, né? Deu essa coceira quando eu era criança, né? Mas foi tratado com medicamentos. Porém, eu não trabalhava a questão da espiritualidade, né? Dessa vez eu fui entender por que essa coceira, né? E aí tava lá, insatisfação, né? Insatisfação com o quê? Então eu fui me interiorizar para saber que insatisfação é essa, né? E aí eu descobri, é porque eu estava trabalhando em um lugar que eu não queria trabalhar. Pensando, né? Vou trabalhar nesse local porque eu tô com um problema financeiro, é só por um tempo, depois eu volto a fazer o que eu sempre fiz, que sempre foi no meu propósito, né? Essa coceira continuou, ela não parava, mesmo com o meu racional me falando ali que era por um motivo, né? E aí dessa coceira, ela veio pra ansiedade, né? Eu comecei a ficar bastante ansiosa e não estava entendendo o motivo. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Essa ansiedade me levou pro medo, né? O medo do futuro, né? Falar nesse medo de futuro, eu fiz um vídeo, né, falando sobre como não entrar, né, nesses processos. Se você assistir esse vídeo, você deve também assistir o outro, né, porque uma coisa leva a outra. E aí eu comecei a perceber que o meu corpo estava ali gritando para me mostrar e eu não percebia, porque no fundo eu estava ali por um problema financeiro. A minha consciência, a minha mente, na verdade, ela estava brigando comigo mesma, né? Eu falava assim, não quero estar aqui. Aí a minha mente, mas você está aqui só por um tempo, pela questão do financeiro mesmo. Eu voltava e pensava, tá, eu tenho que me acostumar em estar aqui, né? Porque se é pro meu bem financeiramente. Só que a minha profissão, que é do meu propósito, ela também estava me trazendo dinheiro. Era só eu focar, né? Só que eu achava que a minha profissão ela não estava mais me rendendo e eu precisava estar nesse local fazendo uma coisa que eu não gostaria de fazer. Gente, não é nada demais. É um local de trabalho que não está dentro da minha missão, né? Inclusive era uma hamburgueria, né? Que eu juntei com outra pessoa e estava ali trabalhando. Só que eu chegava lá e eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. Eu me esforçava para estar ali e eu já chegava cansada. Eu comecei a não ter mais alegria de viver. É uma coisa que é uma besteira, gente, porque hamburgueria pode ser a missão de vida de alguém. No meu caso, não era a minha missão de vida. E aí eu ainda fiquei nisso uns 2 anos fazendo o que eu não queria. E a coceira só intensificava, né? Eu comecei a ficar com ansiedade, né? Eu comecei a ficar meio depressiva, não tava mais vendo felicidade na vida. Gente, é como se eu quisesse estar num lugar que minha alma não queria, né? Eu queria estar ali por motivos financeiros, mas minha alma não queria. A minha alma queria estar no lugar que eu sempre estive, que era trabalhar com o meu propósito, que era o que ia me sustentar para mim estar fazendo isso agora, porque isso que eu estou fazendo aqui é meu propósito, tá? Só que a arquitetura também, que é a minha profissão, que eu adoro fazer, também é um dos propósitos. É como se fosse mais ou menos assim. A arquitetura, ela me sustenta para me fazer esse meu propósito. E a hamburgueria, eu não estava fazendo com o amor que eu faço a arquitetura. E aí pode entrar milhões de crenças nesse debate, gente, porque a pessoa que eu tava fazendo essa sociedade, ela ficava falando pra mim, né? Rose, é por um tempo. Rose, você tá sendo egoísta. Rose, você não tá vendo o todo. Rose, isso é para o seu bem. Rose, são
várias fontes de renda, e eu estudando ali desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional e de alavancagem, né? E sim, é mais uma fonte de renda, né? Mas eu não estava entendendo que aquilo não era mais uma fonte de renda que a minha alma veio fazer. E é por isso, gente, que às vezes as coisas não dão certo. Aquele propósito era daquela pessoa que estava ali querendo fazer, mas não o meu. E eu incentivo a pessoa a continuar e fazer, até porque eu faço mapa astral também, e eu sei que a comida está no propósito dela, e sei que a comida não está no meu propósito, né? Quando foi que eu tive a certeza de que eu estava no lugar errado? Porque antes eu queria pela fonte de renda. Depois eu descobri que eu estava ganhando mais na arquitetura do que lá. E aí eu comecei a perceber, peraí, pelo dinheiro não vale a pena, seria mais uma fonte de renda, ok, mas eu não estou feliz. E isso tá me deixando ansiosa, medrosa, com coceira no corpo. O que eu preciso fazer, né? E aí eu fiquei com essas coisas na minha cabeça, me perguntando se eu estava certa ou se eu estava errada. Se eu estava certa ou se eu estava errada. Se eu estava certa ou se eu estava errada, né? Até que aconteceu uma coisa na minha canela. Eu estava lá trabalhando, eu tropecei, caí e bati a minha canela esquerda no trailer, né? Que é da hamburgueria, é um trailer. E aí essa canela inchou, meu pé inchou. Foi uma batida tão grande, que eu fiquei preocupada. Eu fui parar na UPA, né? Depois de um dia ali que aquela perna inchou toda, e o pé inchou todo, né? E eu corri pra onde também, né? Fui pesquisar o que é bater a canela, porque tudo pra mim são símbolos. E eu costumo pesquisar assim, não é aleatório, gente. Aconteceu, eu tava pensando uma coisa. Quando aconteceu, eu tava ansiosa, né? Eu tava ali ansiosa, arrumando as coisas lá dentro e lá fora. E eu tava pensando, meu Deus, eu tô certo, tá aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo isso, isso e isso, né? E aí aconteceu, né? Aí eu fui pesquisar, né? Sobre a metafísica do corpo, né? E aí lá tava falando, quando você bate a canela esquerda em algum lugar, é como se você estivesse sendo paralisada por alguém a ir pra vida, né? Porque a perna, assim, por simbologia da perna, é ir pra vida, é o caminhar, né? E a parte esquerda relacionada a um homem. Então, quem tava me paralisando, na verdade, ele não tava me paralisando, eu estava deixando um homem paralisar o que minha alma queria fazer. Porque se fosse eu, não tivesse ninguém ali me pressionando ou me persuadindo, eu não estaria fazendo uma hamburgueria. Porque eu tava ali fazendo, o que eu tava fazendo? Eu não tava fazendo lanche, eu tava cuidando do financeiro e cuidando dos atendimentos, que é o que eu sei fazer, né? Mas, se eu tivesse sozinha, eu jamais iria fazer isso, porque não tinha alguém para fazer a parte da comida. Então, eu não ia abrir um negócio de hamburgueria, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse na parte de arquitetura, na parte de atendimento e de organizar o financeiro, que é o que eu faço, né? Porque eu tenho uma equipe que faz a parte do técnico, né? Eu faço as criações também, mas eu tenho a equipe que faz o técnico. A minha alma tava super de boa, porque era isso que ela veio fazer aqui, né? E é isso que eu gosto de fazer. E não isso que eu muito intuitiva, sabia que eu tava no lugar errado, mas que eu só consegui entender de verdade quando o meu corpo gritou com esse machucado na perna, porque a coceira já tava, a ansiedade já tava, o medo já tava, o desgosto já tava. As coisas, eu sabia que eu não queria estar ali, mas eu estava sendo persuadida ali, né? E aí quando veio esse machucado horroroso na minha perna, foi quando eu preciso fazer alguma coisa. E foi exatamente quando eu disse, não vou mais. Se você quiser, você pode continuar indo, a gente vai continuar juntos, mas eu não vou mais. Por que, gente, que eu não ia mais? Porque eu teria que estar aqui à noite ou durante o dia fazendo esses vídeos, que é o que minha alma quer, entende? Então, eu preciso olhar para os símbolos que está acontecendo com minha vida e principalmente olhar para o meu corpo e ver o que está acontecendo, porque o nosso corpo é a nossa extensão da nossa mente, é o nosso subconsciente, na verdade, né? O que acontece no corpo é o que o nosso subconsciente está querendo nos dizer e a gente não percebe, a maioria das vezes. E aí, gente, só pra deixar mais claro aqui, né? Então, se você está passando por algum problema de saúde, você tem que observar, né? Que tem alguma coisa errada ali nas suas emoções, errada, entre aspas, né, gente? Sempre lembrando disso. Que não é o que sua alma está querendo, que você está sendo pressionado por alguém. Nunca é culpa do outro, gente. É sempre o que a gente não permite o outro fazer com a gente, tá? Nunca é culpa do outro, é o que você permite. Você precisa olhar dessa forma. E aqui eu não tô dizendo que é só fazer isso e ok. Por exemplo, a coceira
Eu tratei o energético, né, sabendo o que era, mas eu também tratei com remédios, porque já estava no corpo, né. A ansiedade eu não tratei com remédios, mas eu tratei com relaxamento, né, porque não estava ainda precisando de remédio. Mas se você tiver com ansiedade e precisa de remédio, você precisa tomar o remédio, né? Você precisa ir no médico tradicional. A minha perna eu também cuidei com remédio, mas eu cuidei do motivo que levou aquele machucado, entende? E aí aqui, gente, eu dei o exemplo do trabalho, né? Mas às vezes pode ser um relacionamento que não te nutre mais, às vezes pode ser uma rotina, às vezes nem é o trabalho em si, é só a rotina que te suga e você não está conseguindo entender ali o que fazer. Então, lembrando que para você ouvir seu corpo, não substitui ir ao médico. Você precisa ir ao médico, mas você precisa ouvir o seu corpo também, porque se você for ao médico e não ouvir o seu corpo e continuar fazendo as coisas que a sua alma não gostaria de estar fazendo, ela sempre vai voltar, né? Esses problemas, essas doenças, essas energias, elas sempre vão voltar ali e seu corpo vai dar os sinais. Então, dor de cabeça, que é o que a maioria das pessoas tem, né? Você tem que olhar por que sua cabeça está doendo, né? Tem que beber água, porque muitas vezes é falta de água, mas se você está bebendo água direitinho e a sua cabeça ainda está doendo, significa que tem algo ali que você precisa olhar, né? E para onde você vai olhar, né? Por exemplo, aqui eu não poderia dizer o que é sentir dor de cabeça, né? Mas a maioria das vezes são preocupações e preocupações futuras que dá dor de cabeça. Normalmente eu não tenho dor de cabeça, normalmente eu não tenho problema de saúde, porque desde lá de 2010, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a não ter doenças, né? Eu quase não adoeço, né? Eu lembro que eu tinha muito problemas no estômago, né? E esse problema no estômago era o medo de faltar dinheiro. E a partir do momento quando isso veio, quando eu percebi isso, né? Que era o medo de faltar dinheiro, eu comecei a transmutar esse medo da falta do dinheiro e aí eu não tenho mais essa dor de estômago, né? O dinheiro falta e eu fico tranquila. Se faltou, é pra minha evolução, pra me crescer em alguma coisa, pra mim a organizar o que eu não consegui ainda organizar, aprender alguma coisa, né? Então eu não tenho mais essa dor do estômago, porque quando as dores vêm é porque você tá deixando que os acontecimentos da vida te atrapalhem emocionalmente, e nossas emoções estão aqui no nosso corpo, né? Aí começa nos pensamentos, depois vai para as emoções, até quando se materializa no nosso corpo, né? Através de doenças, algum tipo de acidente, né? Então é isso, gente. Se você tiver gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe, diga pra mim aí se você tem ouvido o seu corpo, né? E mostre pra quem tá com algum problema e você sabe que é energético, tá bom? Beijo de luz.